é a pessoa mais simples, a pessoa mais rude e tal. Então, não é bom para nós, né? Eu não quero que minha filha case com uma pessoa assim. Rafael, uma coisa que me chamou. A gente tem muita coisa pra falar sobre a China, tem o seu livro, a gente já vai comentar sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção no teu currículo é que você se formou na USP em jornalismo. Na Unesp. Mas é Sim, tudo a mesma porcaria. mesma coisa. É, eu sou da USP também, do IPEM, e é a mesma coisa. Só que você participou, e eu queria entender como é que isso funciona, porque eu, via de regra, eu sou um crítico de jornalistas, porque eu brinco, por favor, não se ofenda, tá? Mas eu brinco e falo assim, o jornalista, via de regra, é um cara, tudo bem, que se aprende a comunicar, mas é um cara que, via de regra, não sabe nada de coisa nenhuma. Via de regra. E aí você participou de um programa do MIT para especialização para um jornalismo científico técnico. Eu fiquei muito curioso, porque eu queria participar disso. Como é que funciona isso? Explica isso para mim. O que acontece é o seguinte: dentro do meu livro, que eu conto essa história, quando eu chego na China como jornalista, Sim. né, e eu já cansei de dizer, né, os 3 grandes idiotas úteis da sociedade, que são usados como bucha de canhão, são justamente o pessoal da comunicação, da educação e das artes, da cultura, né? Então é jornalista, professor e artista, entre aspas. Então, realmente é difícil de sair dessa bolha, e você tem toda a razão quando fala assim, a pessoa, eu tenho 20 anos de experiência em jornalismo. Não, meu amigo, você tem 1 ano e você repete 20 vezes a mesma asneira que você fazia no primeiro ano. Acontece que quando eu fui para a China, eu fui convidado para um evento, e isso é muito comum na China, porque nós somos pessoas que são brancas, ocidentais, chegam lá, e eles mudam o seu currículo. Então eu não fiz treinamento Yale, MIT, nada. Eles mudam para te apresentar em programas chineses para dizer que você é outra coisa. Então eu, de jornalista, virei um neurocirurgião com especialização em Yale, nos Estados Unidos e na Itália e tudo. Porque eles mudam para valorizar. Aquilo é uma mentira o tempo todo. Então eles precisam vender produtos, serviços, tal. Eles estão enganando os próprios chineses ali. Então, quando chega um estrangeiro, principalmente o estrangeiro branco, né? Porque negro eles não gostam, eles são racistas. Então, um estrangeiro branco, que tem a cara de ocidental, eles convidam para fazer lançamento de produto, para participar de evento, para ir em jantares, só para dar uma chancela para aquilo que eles estão lançando. Aí eles inventam o que quer que seja. Eu sou jornalista, sou professor, sou escritor, mas eu não sou um neurocirurgião. Claro. Mas eles enfiam o que eles quiserem de acordo com o que eles precisam lançar de produto. Então eu conto essa história no meu livro e muita gente morre de dar risada, porque eu descobri isso quando eu cheguei na hora e vi que eles tinham mudado meu currículo. Falei, meu Deus, isso aqui é falsidade ideológica. E aí falei, mas o que aconteceu? Aí eu ligo pro meu amigo, eu falei, ô Meira, pelo amor de Deus, cara, você não sabe o que tá acontecendo aqui. Ele, o que foi? Que você me acordou aqui? Eu falei, cara, eu cheguei aqui no hotel, aí fui conferir meu currículo em mandarim, né? Fui fazer a tradução. Os caras me colocaram como neurocirurgião. Aí ele, relaxa, cara, aqui é a China. Eu falei, o que isso significa? Ele falou, bom, no último evento eu fui um fazendeiro australiano. E é verdade? É verdade. Aí no anterior ele tinha sido diretor de um relógio suíço. Então, eles mudam completamente, eles inventam essa história. É o que chamam de, muitas vezes, de macacos brancos, né? E eu batizei das festas da fraude, porque simplesmente é uma mentira atrás da outra. Eles fazem isso dentro da China para enganar os próprios chineses, coitados. Eu olhando aquilo, e aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. Tem uma profissão na China que chama agente de estrangeiro, né? Eu falei, o que é agente de estrangeiro, né? A gente conhece agente de atleta, né? De jogadores, de jogadoras, agência de modelo, mas agente de estrangeiro é o cara que faz justamente isso. Pega o estrangeiro e leva para esses eventos, e eles transformam o currículo, transformam tudo, né? E parece que é engraçado num primeiro momento, mas para mim não dá. Não, eu não me interesso em fazer isso. Só que dá muito dinheiro. As pessoas fazem, porque é uma grana que eles pagam para isso. Mas eles te apresentavam como brasileiro ou não? Às vezes como brasileiro, mas como eu tenho origem italiana, eles falavam que era ítalo-brasileiro, que ainda Isso que eu imaginei. dá um Que o europeu dá um status. Para eles, o chinês ele conhece basicamente americano e russo, né? O chinês médio, né, o afegão médio, ele conhece o americano e o russo. Se você fala qualquer outra coisa, você é branco, fora de ser americano e russo, dá um nó na cabeça deles. Eles não têm muita ideia do que é um europeu, mas o brasileiro, eles têm a ideia de que é um jogador de futebol, só.
Só um jogador de futebol no tipo físico do Romário, do Ronaldo, do Rivaldo. Então eles não conseguem entender assim. Toda vez que falava assim, nossa, você de que país que você é? E eu falava que era do Brasil. Eles, não, mas você é muito branco, não tem. E ainda mais no Sim. inverno, morava na parte fria da China. Ficavam da cor do teu papel aí, branco, né? Aí eles, não é possível que você é brasileiro, você é muito branco, né? Raipada, muito branco pra ser. Mas quando eles levam um estrangeiro como você pra falar lá, a ideia, a mensagem que eles querem passar, porque a mensagem qualquer um poderia passar. Aham. Mas quando eles colocam um estrangeiro, a mensagem que eles querem passar, olha, o estrangeiro também está validando o que nós estamos Isso. falando. Exatamente. Mas qual seria o problema do negro aí? É racismo mesmo. Racismo, Eles, total. pra eles não passa confiança quando se for um negro falando, e um europeu Não. passa, seria isso ou não? Racismo de longa data, né? É mesmo? Porque... E eles não chamam, eles não usam a palavra racismo. Existe uma forma, uma palavra que é próxima, que é o preconceito, né? Mas eles não entendem o conceito de racismo. Tanto que eu converso, né, com um aluno e falo, pô, essa questão, um aluno que era mais ligado ao Ocidente, que falava inglês, tudo mais, eu falei, pô, essa questão do racismo aqui na... Eu tinha uma namorada de Madagascar, né? Então, essa questão do racismo aqui na China, ele, não existe, não, racismo na China. Eu falei, como não? Eu vejo como vocês tratam os africanos aqui. Não, é que a gente não gosta de pessoa de pele escura. A gente não gosta, mas não é racismo. Ele não entende que aquilo é o racismo. Ele não Entendi. entende. Porque também não é só com africano. Né? Se é um asiático de pele escura, também não gosta. Se é um latino-americano de pele escura, não gosta. Tá jogando futebol? Ok. Você tá no seu lugar, jogando futebol. Sim. Tá jogando basquete, né? Um jogador de NBA negro e tal. Ok, tá lá. Mas no meio da sociedade, ou falando de ciência, tecnologia, esquece. Mas você entende, porque eu tendo, até por parentes de outros países e tal, eu tento entender algumas culturas diferentes. Aham. Você entende que é porque às vezes você não gosta de um determinado povo e não é pela raça, é pela cultura. Você entende que é pela raça ou pela cultura? Bom, excelente ponto, porque isso não acontece só na China, tá? Então, deixar bem claro, a primeira frase do meu livro aqui... Podemos mostrar? Claro, Já. por favor. É Que, aliás, é um presente pra Ah, você que eu trouxe aqui. E eu quero muito ler, ver se tá pegando certinho aí. Mas assim? Aqui? Tá aparecendo certinho? Legal. Então, pro pessoal que quiser, porque a gente vai falar sobre o livro, mas eu achei a proposta absurdamente interessante. Rafael Fontana, isso eu adorei o título, né? Que é Chernobyl, né? Chernobyl. Então procure. Trocadilho. É muito bom. Chernobyl, Rafael Fontana, uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista. Eu acho que na atual conjuntura, pelo que eu ainda não li, vou ler com certeza, mas pela atual conjuntura, me parece quase que uma leitura obrigatória, tá? Para quem quiser entender também o que está acontecendo no mundo e o crescimento da China e as coisas que vão acontecer. A proposta, vamos falar sobre ela, mas a proposta é muito boa. Mas me fala essa questão da cultura. Deixa eu te falar da cultura, perdão. porque eu sabia que quando eu escrevesse o livro, ia vir, como vieram alguns deputados, né? Falar da questão de xenofobia. Né? Então, eu já sabia, lógico, antecipava, mas é o que eu penso de verdade. Tudo que está no livro é o que eu penso. E tem aqui a frase... Você viu, você esteve lá, né? Tá aqui, que eu estive lá. O povo chinês e sua cultura milenar merecem a nossa admiração. Claro. O mesmo não se pode dizer do Partido Comunista Chinês. Então, é isso. O livro é contra o partido e não é contra o povo chinês. Não, e isso é tão perfeito, desculpa, eu faço isso direto, tá? De cortar, até porque eu falo, não é entrevista, é podcast, é bate-papo. Exato. Eu gosto muito da mitologia chinesa, a cultura chinesa, a história dos reis. 5.000 anos. Né? Rei amarelo, Isso. o imperador amarelo. Eu gosto, lógico, a mitologia. Os animais, né? O rei macaco e tudo mais. É E fantástico. é uma cultura diferente, porque essa mistura que eles gostam de fazer de seres humanos com animais, pro europeu, por exemplo, isso é blasfêmico. De Sim, certa, sim. né? Aham. Então, assim, é uma cultura. Pega até as descobertas mais recentes com todo o exército de terracota. Não tem o que discutir Que eu da estive lá. grandeza e da riqueza da cultura chinesa. Uma coisa é a cultura, o povo chinês. Eu tô falando isso porque essa tua introdução do livro, ela é perfeita, ela é maravilhosa, né? Uma coisa é a Obrigado, cultura Léo. chinesa, que ela é admirável, e outra coisa é o partido chinês, que não dá pra gente... Deixa eu fazer perdão. um truque aqui. Eu aprendi depois com a editora, né? Esse truquezinho de Boa. deixar o livro de pé.
Se vocês me permitirem, deixa ele aí. Depois eu vou fazer a dedicatória exclusiva Por para você. favor. Tá pegando? Ah, tá. Aí pega pela outra câmera. Boa. Bem que tem o Maravilha. Matheus aqui pra resolver nossos problemas. Grande Matheus. O que teria desse programa sem o Matheus? Obrigado, Não, Matheus. Não tinha o programa. Não tinha. Mas vamos lá, essa questão da Então, cultura versus Da racismo. cultura. E ontem nós estávamos justamente num lançamento de outro livro, que é Os 9 Ensinamentos, né, sobre o Partido Comunista Chinês, que foi lançado ontem pela Epoch Times, pela NTD. Eles fazem um trabalho espetacular de jornalismo. E a gente falava sobre isso. Tinha uma chinesa que eu já conhecia lá de Brasília, que ela foi no lançamento do meu livro, e ela fez um depoimento, porque ela passou pelos problemas, ela nasceu na época da Grande Fome Chinesa e passou pela Revolução Cultural. Então ela entende muito bem de tudo que está falando e migrou para cá, porque ela é da Falun Dafa, da Falun Gong, que eles são perseguidos na Só China. um parênteses, desculpa, faço isso direto, tá? Para um ignorante como eu. A Revolução Cultural, ela coincide com a... Foi 49 que é a tomada... Não? Não, a Revolução Cultural ela veio depois, já nos anos 60, Tá. que era para acabar mesmo com essa China que nós gostamos. Ah, entendi. Com os costumes, com o idioma, com o estilo, com a vida deles, que era muito mais ligado com a divindade. Isso que você falou, as mitologias, porque o partido não admite competição. O partido, o marxismo, né, ele é único. O confucionismo foi abandonado? O confucionismo é o único das grandes tradições chinesas que é mantido, mas apenas as partes que agradam o partido, tá? Entendi. Ele é o único, porque budismo, taoísmo, a Falun Dafa, né, Falun Gong, completamente banido. Todas as religiões, é um estado ateu. O confucionismo, eles usam a parte filosófica do confucionismo, que aliás é muito filosófico, né, o confucionismo. E genial, né? Genial. E o que eles usam é aquele respeito à hierarquia, não sei o quê. Então, essa parte que serve bem ao partido, eles mantêm. Tanto que o Instituto Chinês, né, nós temos o alemão, que é o Goethe, temos a Casa Thomas Jefferson dos Estados Unidos, o Cervantes da Espanha, da China é o Instituto Confúcio. Então, eles valorizam, porque foi a única coisa que eles mantiveram mesmo do passado. Vamos de cultura, porque a gente tem assunto demais. Aqui a gente volta na hora que precisar. É cultural, porque também existe no Japão um racismo, nas Coreias, tanto Coreia do Sul quanto Coreia do Norte, em relação à cor. O que é? Eles enxergam hoje que a pessoa que tem a pele escura é o contrário do europeu. O europeu que tem a pele bronzeada é o cara que tem dinheiro para viajar nas férias, vai para uma ilha e tal, fica bronzeado, bacana, tal. É o que tem dinheiro. Para eles, o que tem pele escura é o que faz o serviço braçal. É o camponês lá de antigamente, de milênios atrás. É o que fica debaixo do sol. Sim. Então a pele queimou do sol. É a pessoa mais simples, a pessoa mais rude e tal. Então não é bom para nós, né? Eu não quero que minha filha case com uma pessoa assim. Por aí vai, porque casamento por amor é uma coisa burguesa, né? Nossa, de casar por amor, eles casam porque eles têm umas convenções sociais, né? Então, casamento por amor é mínimo. Em todas as esferas sociais, os casamentos são arranjados na China? São arranjados dentro da possibilidade que eles conseguem, né? Mais próximo da realidade deles, sendo que sempre tentando com que a mulher case com o homem numa posição social um pouquinho melhor, para que ela tenha um crescimento, uma boa vida. Igual aqui também, né? Exato, Como é que a gente vai condenar nesse ponto? Porque eu falei com várias chinesas, elas falam, olha, se eu tiver um marido rico, e elas falam assim mesmo, né? Um marido rico, aí o meu filho vai ter boas coisas. Aí você vai falar, então, enfim, Sim. Tá errado? Não tá, mas é outra história, é outro pensamento. E em relação à cor, é exatamente isso. Quanto mais branco, significa que você é uma pessoa que tem uma condição de vida melhor. Entendi. Então existe esse preconceito, esse racismo, mas eles não... Tem um comercial mais racista da história, né? Eu já publiquei algumas vezes, só que é engraçado porque eu estava morando na China quando passava na TV, né? A gente olhava e morria de rir, porque é o comercial de um Sabão em pó, não? Sabão em pó, aquele. Aí joga o africano dentro da máquina de lavar e tira, na hora que tira sai um chinês branco, né? Então é considerado o comercial mais racista de todos os tempos. Para eles era um comercial bom. Eles não enxergam aquilo com maldade, né? Não enxergam como uma coisa ruim. Você via lá casais interraciais? Não. Nunca viu? Não, chinês não existe. Chinês não casa com nem homem nem mulher. Peraí, porque eu morei em 2 metrópoles, né? Então tinha, numa cidade que eu morava, que as minhas alunas falavam assim, eu gosto de Shijiazhuang porque
é uma cidade pequena, né? 10 milhões de habitantes. Agora tá 12 milhões. Enfim, aqui no Brasil seria São Paulo, 12 milhões. gigante e lá era, para eles, é mentalidade de cidade pequena. Nossa. Lá tinha um chinês que eu conheci, que já tinha morado no exterior, que era casado com uma finlandesa. Loira, né? Que eles vão preferir. Agora, um chinês casado com uma negra e vice-versa é muito difícil, muito difícil. Mas você viu. Com negro, não. Não vi. Casado, não. Mas você Soube só... de casos extraconjugais, mas casado, não. Agora, vi chinesa casada com italiano, chinesa com americano, chinesa com francês. Isso eu vi. Isso eu vi. Mas é raro, tá? Eles tendem a 99,9% dos chineses casam entre eles mesmos. Até pela cultura, né? Que é totalmente diferente.